Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma unidade aqui da nossa disciplina de Direito 1 do curso de Gestão Comercial aqui do IFRO. Você já me conhece, eu sou a professora Maria Alva de Souza Silva e antes de a gente dar início ao nosso conteúdo, onde estudaremos aí as nossas regras de direito do consumidor, eu farei a minha audiodescrição, tá certo? Vamos lá. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, estou trajando um terninho preto com uma blusa verde e uma calça preta. Aqui no estúdio de gravação tem uma parede branca atrás de mim com uma figura geométrica interligada aí por traços e pontos. À minha esquerda, outra parede branca com as siglas EAD, que significa Educação à Distância. Logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Sabe por quê? É porque a educação à distância realmente ela muda realidades. Você já sabe disso, você que está aqui no nosso curso de gestão comercial aqui do IFRO, sabe que é importante essa questão da educação à distância até para alcançar os nossos alunos aí que estão trabalhando durante o dia, estão aí nos seus empregos, mas que pretendem empreender, né? Serão futuros gestores comerciais, terão seu negócio próprio. E aí a importância da nossa educação à distância aí para te dar esse suporte enquanto você, neste momento da sua vida, está aí trabalhando de dia e estudando à noite, né? Nós sabemos que é a realidade de muitos dos nossos alunos. E aí, eu quero te convidar para a gente, de fato, dar início aqui ao nosso conteúdo aqui de direito do consumidor, porque um gestor comercial, ele precisa, de fato, se apropriar e entender como que funcionam as nossas regras, a nossa legislação consumerista. Então, eu vou te convidar para vir aqui comigo na tela, para a gente, de fato, dar início ao conteúdo. Vamos lá? Aqui, vamos conversar sobre direito do consumidor, política nacional das relações de consumo, direitos básicos do consumidor. Vamos falar também sobre a qualidade de produtos e serviços, também sobre a prevenção, a reparação dos danos, tá? Vamos aqui para a nossa tela. Como de fato vocês já estão acostumados aqui, a nossa recomendação da nossa bibliografia recomendada, tá? Preciso que você acesse o SWAP, entre aqui em minha biblioteca e acesse esse livro aqui do Silvio Capanema, tá? Direitos do Consumidor e também essa obra aqui, que está em sua 10ª edição, bem atualizada aqui de 2022. Nossa biblioteca virtual é incrível, sempre com os livros bem atualizados, tá? Aqui estou recomendando esta obra aqui do Fabrício Bolzan de Almeida, ok? Direito do Consumidor, coleção esquematizado, tá certo? Faça o acesso à leitura para que você tenha condições de ter um conhecimento mais aprofundado, ok? Aqui a nossa unidade número 5, estamos caminhando aqui para o final da nossa disciplina, que pena, né? Mas infelizmente, né? Tudo que é bom dura pouco, já ouviram esse ditado? Eu sou uma entusiasta do direito, mas entusiasta da educação à distância, fico triste, porque teremos a nossa unidade 5 e 6 e aí nós vamos encerrar aqui os nossos conteúdos, mas encerra só aqui na gravação, porque você vai dar continuidade aí com o livro recomendado, os livros que foram recomendados, né? Então, já trago aqui para vocês na tela aqui a nossa Lei 8.078 de 1990, tá? Que dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências, tá? Quando vocês forem acessar o nosso CDC, façam acesso por meio do site do Planalto, que é o site que tem todas as legislações de fato atualizadas, tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história aí do nosso direito do consumidor, como é que ele veio acontecendo aí na nossa história aqui, no âmbito do Brasil, para vocês entenderem um pouquinho como que foi esse processo de evolução, ok? Pois bem, olha só, até 1990, quem era adquirente de produtos e serviços no mercado de consumo brasileiro contava basicamente com 2 leis, tá? Olha só, era a Lei 3.071 lá de 1916, que é o nosso antigo Código Civil, né? Porque nós sabemos que o novo Código Civil, ele é de 2002 e vocês já estão
acessando aí para acompanhar a disciplina nos conteúdos de Direito Civil, não é isso? E também a Lei 1521, lá de 1951, que ela trata dos crimes contra a economia popular. Só tinha essas duas leis aí para estar fazendo a defesa do direito do consumidor. Não eram leis específicas, mas o Código Civil de 16, em sua maioria, estava em total desacordo com as relações oriundas da nova sociedade de consumo em massa. Por quê? Porque a gente sabe que agora nós temos o consumo em massa, inclusive por meio da internet, não é isso? Inclusive, em 1990, essa realidade já era outra, né? Não era mais da forma que era em 1916, né? Gente, aqui é um N, tá? Internet, tá? Só para deixar claro, eu peço desculpas aí pela caligrafia, né? Mas eu vou falando aqui, vocês não conseguindo compreender o que eu estou aqui a passar para vocês, ok? Então, seria necessário uma grande mudança no sistema jurídico brasileiro, daí a necessidade da criação de uma legislação mais específica, tá? Por que específica? Porque o CDC é a legislação específica que fala sobre o direito do consumidor, tá? E aí, nós tivemos a nova Constituição Federal, aqui de 88, a nossa última, né? Nós tivemos algumas aí no decorrer da nossa história, mas estamos aí com a nossa Constituição Federal de 1988, que originou, dentre outros, o Estatuto da Cidade, também determinou aí que ocorresse o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, né? E também o Código de Defesa do Consumidor, que a gente chama de CDC, tá ok? Então, toda vez que eu falar CDC, você já sabe que eu estou me referindo ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Assim, temos um mandamento no ADCT, lá em seu artigo 48 na Constituição Federal, tá? Que são 2 mandamentos em seu corpo principal, tá? Mas antes de a gente dar continuidade aqui, eu preciso te contar que no ADCT está no artigo 48 e na nossa Constituição Federal de 88 tem 2 mandamentos em seu corpo, que dentro da CF está no artigo 5º, inciso 32, e também no artigo 170, tá? Mas antes eu quero te contar o que é o ADCT. O ADCT são os atos das disposições constitucionais transitórias, tá? Para quem não sabe, nós temos a nossa Constituição Federal de 1988. Só uma pinceladinha aqui para ficar tranquilo para você. Nós temos ali, dentro da nossa Constituição Federal, o preâmbulo, depois nós temos todo o texto constitucional, que é a parte dogmática, e depois nós temos o ADCT. Quem já abriu a Constituição Federal e viu ela até o final? Nós sabemos que vai lá até o artigo 250, né? O último artigo é o artigo 250, e aí quando encerra aqui o artigo 250, começa o ADCT. Tenho certeza que muita gente ainda não foi dar uma lida lá no ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, tá? Então, lá no artigo 48 do ADCT, diz assim, ó, o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor, tá? Bem aqui no artigo 48 do ADCT. E aí, nós podemos perceber que, de fato, dentro do texto da nossa Constituição Federal, passou a vir aqui, ó, dentro do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade nos termos seguintes. Aí ele vem lá com vários incisos, né? E aqui no 32 ele diz: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, né? Aqui foi um grifo nosso, eu destaquei para te chamar a atenção. Então, perceba, se o direito do consumidor está lá dentro do artigo 5º, né? E o artigo 5º é um rol que traz os direitos fundamentais, conseguimos perceber de plano que o direito do consumidor é um direito fundamental dentro da nossa Constituição Federal. Tá certo? E além do artigo 5º, nós já sabemos que tem o artigo 170, ok? Aqui no artigo 170, ele traz lá no inciso 5º, ele diz assim, ó,
A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí ele traz alguns princípios e no inciso 5º ele fala a defesa do consumidor. Portanto, nós temos em 2 momentos da nossa Constituição onde ela destaca a importância de ser feita a defesa do consumidor, tá? Assim, é livre a exploração de atividade econômica no Brasil, desde que de forma lícita e que respeite os direitos do consumidor. E a partir daí é que foi feito o nosso Código de Defesa do Consumidor, ok? Então, tá aí uma breve parte histórica para você entender como que surgiu aí o nosso CDC, tá ok? Lá em 1990, tá? E aqui eu quero te contar, por fins pedagógicos, tá? Que o CDC é chamado de microsistema, tá? O nosso Código de Defesa do Consumidor é chamado de microsistema multidisciplinar, porque alberga em seu sistema diversas disciplinas jurídicas, como ele tem lá o direito constitucional, ele fala um pouquinho de direito civil, ele traz momentos que você percebe ali o direito processual civil. Tem também os momentos ali que você verifica que traz sobre o direito administrativo, sobre o direito penal. Eu vou trazer um exemplo aqui. Quando a gente observa o direito constitucional dentro do CDC, nós vemos o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Quando a gente percebe que ele traz ali regras de direito civil, ele está falando ali da responsabilidade do fornecedor. Quando a gente vê lá questões de processo civil, é quando ele fala ali do ônus da prova, né? Então, inclusive na nossa aula eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa questão do ônus da prova, né? Que geralmente é do fornecedor, tá? E quando a gente vê ali ele falando sobre o processo civil coletivo, é quando ele fala sobre a tutela coletiva do consumidor, tá? Vemos também momentos de direito de questões de cunho que envolve o direito administrativo, quando ele fala da proteção administrativa do consumidor, tá? E direito penal a gente vê também lá nas infrações e sanções penais pela violação do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, por ele albergar várias disciplinas, ele é considerado um microsistema multidisciplinar, tá? Ele é muito complexo. O nosso Código de Defesa do Consumidor é muito interessante, vale a pena se aprofundar aí no estudo, tá certo? Mas o que é o direito do consumidor, tá? O conceito ele está direto, de cara especificado, estampado no artigo 2º do CDC, que diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final, tá? Olha só. O conceito de consumidor visa o atendimento de uma necessidade própria do destinatário final. Isso aqui é muito importante, tá? O X da questão é ser destinatário final, tá? Consumidor. E a pessoa jurídica? Olha só, algumas pessoas jurídicas poderão ser enquadradas no conceito de consumidor, tá? É essencial para enquadrar ou não a pessoa jurídica como consumidora a verificação de 2 situações, tá? Olha só, se o consumidor fornecedor, na hipótese concreta, adquiriu o bem em capital ou não, tá? Bem de capital ou não, tá? Se contratou o serviço para satisfazer uma necessidade ou que lhe é imposta por lei, ou natureza do seu negócio, principalmente por órgãos públicos. Então, temos que ver se enquadra nessas 2 situações, tá? Ou seja, o STJ admite a pessoa jurídica como consumidora desde que comprovada a sua fragilidade no caso concreto, tá? Tal contexto é muito recorrente às relações envolvendo microempresas e empresas de pequeno porte, também profissionais liberais, profissionais autônomos, dentre outros, tá? Aqui nós estamos falando do nosso Superior Tribunal de Justiça, porque já foi caso de muitos julgamentos a respeito se a pessoa jurídica pode ou não ali ser considerada consumidora, tá?
temos que observar a questão da fragilidade, tá? E já vocês vão entender aonde eu quero chegar, porque eu não vou aqui estar antecipando as etapas, ok? E aí, olha só, nós temos que observar essa vulnerabilidade, tá? Olha só, e a pessoa jurídica, né? Vulnerabilidade jurídica acontece quando a pessoa não possui conhecimentos jurídicos, econômicos ou contábeis específicos, tá? Esse tipo de vulnerabilidade no CDC é presumida para consumidor pessoa física e para consumidor não profissional, tá? Já para os profissionais e para as pessoas jurídicas não existe tal presunção, uma vez que devem possuir conhecimentos em economia para exercer seus negócios, né? E quanto aos conhecimentos jurídicos e contábeis, contam com consultores, tá? Com assessoria profissional para apoiá-los em suas decisões. Então, é preciso ter também ser verificada se existe essa vulnerabilidade aí. Isso é muito importante, tá? Mas já eu vou falar sobre uma exceção onde entra a pessoa jurídica, tá? Eu vou passar essa tela aqui porque aqui nessa próxima a gente vem aqui sobre a vulnerabilidade. Aí vocês vão entender porque eu passei, mas vai ficar bem didático, tá? Olha só, aqui no artigo 4º nós temos a Política Nacional das Relações de Consumo, tá? Então essa política nacional, ou seja, ela tem que ser fomentada por uma ação governamental, tá? Olha só o que fala o artigo 4º, ó. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios, tá? Então, o que ele traz logo? O que é um princípio aqui? Ó? O reconhecimento da vulnerabilidade, tá? Logo no inciso 1, ele fala sobre o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, tá? E aqui eu volto à tela para falar sobre o princípio da vulnerabilidade, tá? Que é, dentro do direito do consumidor, vulnerabilidade é o princípio básico que fundamenta a existência da aplicação do direito do consumidor às relações de consumo, tá? E é por isso que eu já falo aqui sobre o inciso 1º aqui do artigo 4º, que a gente acabou de observar. Então, eu preciso que vocês percebam que é um princípio básico que vai estar fundamentando a existência para a aplicação do direito do consumidor. Então, é muito importante, essa palavrinha aqui, também ela funciona como o X da questão dentro do direito do consumidor, tá certo? E aqui ainda voltando para a Política Nacional de Relações de Consumo, além do reconhecimento da vulnerabilidade, nós temos também no inciso 2 a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, tá? Então, dentro das ações governamentais, é preciso ter a presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, de segurança, durabilidade, desempenho, tá certo? Temos um rol enorme aqui de incisos no artigo 4º, olha só, temos aí o inciso 3, 4, 5, 6, o 7 e o 8. Então, aqui eu trouxe para vocês entenderem quais são as ações governamentais no sentido de estar aí praticando a Política Nacional das Relações de Consumo, tá? Aqui no inciso 3 ele fala sobre a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, tá? E a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, olha só, né, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, que está no artigo 170, né, da CF, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Percebam aqui onde a gente conversa aqui com aquela situação estampada lá no inciso 5º do artigo 170 da nossa Constituição Federal. Outra política nacional, né, da relação de consumo também é educação,
e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos, tá? Direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Então, uma política nacional também é promover aí a educação e a informação de fornecedores e consumidores quanto aos direitos e deveres. Uma outra política também diz respeito ao incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança dos produtos e serviços, tá? Assim como de mecanismos alternativos na solução de conflitos de consumo, tá? Então, tudo isso aqui são políticas nacionais, onde deve haver o Estado praticando essas ações, tá? Então, o Estado também tem que promover aqui a coibição e representação eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, tá? Racionalização e melhoria dos serviços públicos. Isso aqui eu vou deixar até para quem quiser fazer um TCC sobre essa temática aí, tá? Racionalização e melhoria dos serviços públicos dentro do direito do consumidor, né? Porque sim, o direito do consumidor se aplica também ali para os serviços públicos. Isso é bem tranquilo, tá? Direito administrativo ali com toques de direito do consumidor, tá? Vamos também ver aqui o estudo, uma outra política é o estudo constante das modificações do mercado de consumo, tá? Isso aqui é uma temática bem legal, pessoal, para quem quiser trabalhar aí no TCC aí no final do curso. É bem legal, tá? Estudar sobre essa possibilidade aí do direito do consumidor em relação aos serviços públicos, tá? Então, superada aí essa política nacional das relações de consumo, eu trago para vocês alguns princípios que estão previstos lá no artigo 4º do nosso CDC, tá certo? São eles: o princípio da vulnerabilidade do consumidor, você já está cansado de saber, né, que tem que ter essa vulnerabilidade, tem que ela ser reconhecida, né? Outro princípio é da defesa do consumidor pelo Estado, tá? Também o princípio da harmonia nas relações de consumo, tá? Que diz aí respeito ao princípio da boa-fé objetiva e o princípio da equivalência negocial, tá? Também temos o princípio aí da educação e da informação, que nós já vimos, inclusive, que ele está lá na política nacional também, tá? Temos o princípio da confiança ou o princípio da segurança e qualidade. E, por fim, o princípio do combate ao abuso, tá? A gente vai ver em algum momento aqui da nossa disciplina um pouquinho sobre essa questão do abuso. Se refere a algumas questões, inclusive, que envolvem publicidade, tá? E ainda aqui na Política Nacional das Relações de Consumo, nós temos no artigo 5º a seguinte redação. Olha só: para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros, né? Números apertos, né? Não, entre outros significa que pode haver outros mecanismos, outros instrumentos, tá certo? Vamos lá, aqui no inciso 1 ele fala sobre a manutenção da assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente, né? Lá pela Defensoria Pública, né? Temos a instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor, no âmbito do Ministério Público também tem promotoria da defesa do consumidor, né? Em Ministério Público de Estado, estadual, ok? Temos a criação de delegacias de polícias especializadas no atendimento aos consumidores vítimas de infrações penais. Então, falou aqui em polícia, tá vendo que envolve infrações penais. Temos aqui no inciso 4º a criação de juizados especiais de pequenas causas e vários especializados na solução de litígios de consumo, né? Que também faz parte aí da política nacional, o Estado promover, né, essas situações para estar aí fazendo a defesa do direito dos consumidores. Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor, tá? Bem tranquilinho para vocês, aí ainda está relacionado à execução. Para fazer a execução daquela política nacional lá, é preciso o quê? A criação, né? A manutenção da assistência jurídica, a criação de juizados especiais, a criação de delegacias, instituições de promotorias de justiça, né? Então, tudo isso é o fomento aí para criação de associações. Tudo isso é importante para, de fato, não só dizer o que o Estado vai fazer ali como política nacional, né? Lá do artigo 4º. Tem um rol enorme de situações a fazer. Mas para quê? Para executar isso, o que ele traz? Ele traz o artigo 5º, que determina como será executada, tá certo? E aqui
eu ainda trago para vocês aqui alguns direitos básicos do consumidor e nós temos um rol exemplificativo, tá certo? Aqui no artigo 6º, percebo, são direitos básicos do consumidor. Vocês têm que entender que, além desses, pode existir outros, tá? Olha só. Ó, temos até o inciso 10, né? Mas é possível, sim, que além desses existam outros, ok? Então, aqui, quais são esses direitos básicos, tá? Temos a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Temos a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos. Outro direito básico, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta, né, de quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes, né, e o preço, bem como sobre os riscos que eles possam estar aí apresentando, tá? Aqui no inciso 4º, nós temos a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, tá? Então, eu vou pedir para vocês que façam a leitura do artigo 6º aí com muito carinho, que é onde nós temos o rol aí de direitos básicos do consumidor, tá? Lembrando que nós podemos ter outros direitos também, tá certo? Porque é um rol exemplificativo. Temos aí o inciso 5º aqui, pessoal, olha, eu ia passar, mas eu faço questão de trazer para vocês aqui, ó, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, né, que os torne excessivamente onerosos. Aqui eu trago para vocês um exemplo aqui, atualmente, né, o IGPM, né, que é o índice geral, né, do mercado aí para estar analisando a questão do preço de mercado, preço de mercado em geral, né? E aí nós sabemos que, por exemplo, aqui o IGPM, ele teve uma explosão aí, ele subiu absurdamente agora com a pandemia. Então, tá aqui uma causa superveniente, né, que as torne excessivamente onerosas. Então, é bem tranquilo aí que seja possível fazer a modificação de uma cláusula contratual por conta de uma situação que torne uma prestação desproporcional ou excessiva, tá? E aí façam a leitura de todo esse rol do artigo 6º, que também é bem interessante para vocês, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a proteção à saúde e segurança, tá certo? Pessoal aí, quem estiver achando que tá muito rápido, dá tem uma engrenagemzinha aí, você pode clicar aí direto para o YouTube, para nossa aula. Tem uma engrenagemzinha onde você vai poder acelerar a aula ou reduzir o ritmo da aula, tá certo? Eu não posso, eu estou tentando fazer aqui, aproveitar o tempo, né, do vídeo pra gente, porque é um conteúdo bem extenso. Essa parte, ela demanda mais do que 30 minutos, portanto, a gente pode estar aí utilizando as nossas ferramentas tecnológicas aí ao nosso favor, tá certo? Olha só, falando sobre a proteção à saúde e segurança. Esse direito reforça a proteção à vida, à saúde e segurança estabelecida pelo próprio artigo 4º do nosso CDC, tá certo? Olha só, o direito à segurança, à vida e à saúde do consumidor deve ser visto de forma mais ampla possível, tá? Indo do amparo à segurança e saúde física até a proteção do seu patrimônio, tá certo? Aqui quando a gente fala assim, a segurança física, por exemplo, a segurança e saúde física, um carro aí que tem que passar pelos testes, né? Um carro não pode ser colocado aí para ser comercializado de qualquer jeito, né? Tanto é que quando, muitas vezes, aí as concessionárias chamam aí alguns veículos para fazer o recal, né? Por conta de alguma situação que foi identificada ali com problema. Então, eles já chamam aí, porque se acontecer alguma coisa, aí essas empresas serão responsabilizadas de forma aí bem intensa, tá certo? Olha só, antes de adquirir um produto ou contratar um serviço, o consumidor tem o direito de ser avisado
dos possíveis riscos que podem oferecer à sua saúde ou à sua segurança. Tá certo? Então, bem tranquilinho para vocês essa tela aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, tá? Já já vocês vão saber o que é o fato, né? Olha só, que existe o vício, né? E existe o fato também, que é uma situação que eu já vou contar para vocês. Vamos lá. Olha só, a responsabilidade por fato encontra-se prevista do artigo 12 até o 17. Destaquei de amarelinho para vocês. Peço que você faça a leitura aí, dá um pause no vídeo, vai ler do artigo 12 até o 17 e volta aqui para nossa aula. Tá combinado? Tô contando com isso, hein? Enquanto a responsabilidade por vício está prevista do 18 ao 25. Mesma estratégia. Dá um pause, vê lá quais são as hipóteses de responsabilidades, aqui do 12 ao 17, e aqui de responsabilidade pelo vício do 18 ao 25, tá ok? Olha só, a regra geral no que toca à responsabilidade civil na relação de consumo é de que a responsabilidade será objetiva, ou seja, não investigará se o fornecedor ou fabricante do produto ou o prestador de serviço agiram com culpa. Ou seja, foi sem querer, esqueci de colocar freio no carro, foi sem querer, não tive essa intenção. Não importa, a responsabilidade é objetiva, tá ok? Cabe ressaltar que no caso de fato do produto ou do serviço, o comerciante é excluído do polo passivo, exceto nas hipóteses do artigo 13, respondendo de forma subsidiária, diferente quanto ao vício, porque no vício, o comerciante ou fornecedor responderá solidariamente pelos danos. O que significa isso aqui, gente? Significa dizer que se tiver um vício pelo fato do produto, o comerciante ele vai ser excluído do polo passivo da ação. O consumidor está lá entrando na justiça, ele vai ser excluído porque ele não tem nada a ver ali com a questão do fabricante, né, que teve um erro ali na produção daquele equipamento ou daquele telefone celular, né? Ele não teve nada a ver com aquela fabricação, então ele não pode ser acionado de forma direta, né? Ou seja, lá vai ter umas exceções que estão previstas lá no artigo 13, onde o comerciante ele vai responder de forma subsidiária, ou seja, caso o fabricante não seja encontrado, aí eles vão poder demandar o comerciante, tá? Mas agora, quando tem um vício no produto, quando a gente fala de vício, a gente está querendo falar da quantidade, né? Da qualidade, né? Aí sim, o comerciante responderá de forma solidária, ou seja, quem está se sentindo vítima da situação pode ali estar demandando tanto o fabricante quanto o comerciante de forma sem preferência de ordem. Aqui na subsidiária tem preferência de ordem. Primeiro, vai em busca do fabricante. Se não encontrar, aí sim entra aqui para demandar o comerciante. Fica atento aí, gestor comercial, porque você tem que ter muita segurança aí para estar aceitando produtos, para estar aí comercializando produtos se você não sabe a procedência, né? Porque pode sobrar para você caso tenha uma situação pelo fato ou uma situação pelo vício. Eu não vou adiantar o que é fato, porque tem uma tela própria para isso, e aqui você vai entender o que é fato, tá? Olha só, vício do produto ou serviço, tá? O não cumprimento da função econômica específica acarreta o vício de quantidade ou de qualidade por inadequação, tá? Já quando a gente fala do fato, tá aqui, o vício, ele é um vício quando tem um problema ali na quantidade, tá falando, por exemplo, que tem 1 quilo, mas não tem, só tem 900 gramas. Aí é um vício, né, pela quantidade. Quando a gente fala de fato, defeito, né, do produto, tá envolvendo a questão da segurança, tá? O não cumprimento da segunda função acarreta no vício de qualidade por insegurança, tá? Olha só, o vício,
ele acontecerá quando o problema ficar restrito ao produto ou ao serviço quando não extravase, tá? Então, o vício, ele fica restrito ao produto. Quando tem o fato, ele alcança a segurança do consumidor. Veja só, já o fato ou defeito acontecerá quando este problema extravasar, né? Quando o problema atingir as pessoas, ou seja, o fato, que é o defeito, refere-se à segurança do bem de consumo. Aqui eu posso falar para você, por exemplo, um aparelho celular, né? Um telefone, um celular. Eu tô ali com o meu telefone na orelha, ali conversando, esse telefone explode, né? E danifica o meu rosto, vem causar lesão na minha pele, caiu até cortou até, queimou minha orelha, por exemplo, machucou meu olho, não importa. Se teve alguma lesão física na pessoa, de fato, esse fato ou defeito, ele acontece porque ele extrapola, né? Quando ele atinge as pessoas. E o vício não atinge as pessoas, porque o vício ele está relacionado ali, como, por exemplo, um vício na quantidade ou na qualidade, uma situação ali que está inadequada, nesse sentido, tá? Então, quando o fato alcança, machuca uma pessoa, chama-se fato ou defeito, tá? Machucou a pessoa, machucou o consumidor, o celular explodiu, uma dona de casa tá ali passando roupa, tá ali plena passando a roupa, e aí, de repente, aquele ferro explode e vem a estar causando, né, algum problema ali na dona de casa, machucou a mão dela, então aí configura o fato. Mas aqui eu tenho mais informações, olha só. Tá aqui o exemplo do ferro de passar roupas, olha só. Determinado consumidor compra um ferro de passar roupas, tá? Certo dia, passando uma camisa em sua casa, o aparelho explode, não atingindo nada e nem ninguém. Ó, neste caso, está presente o vício do produto, tá? Por outra via, se o mesmo eletrodoméstico explode, causando danos físicos no consumidor, aqui sim vai ter o fato do produto ou defeito, tá? Assim, nós podemos afirmar que quando o dano permanece nos limites do produto e do serviço, estaremos diante de um vício, ou seja, ele não extrapola, né, ali o produto, né? Mas quando o dano sair desta órbita e atingir o consumidor, estaremos diante de fato ou defeito, tá? Que é um acidente de consumo, beleza? Tá tranquilo? Tá, né? Bem tranquilinho. E aqui nós vamos falar sobre essa responsabilidade, mas aí tem o fato do produto, tem o vício, mas como fica a responsabilidade, né? Vamos ver, olha só. Essa responsabilidade pelo fato do produto, tá? Aqui no artigo 12 para você. Ele diz o seguinte, ó. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos, tá? Assim, nós podemos afirmar que quando o dano permanecer nos limites do produto e do serviço, estaremos diante de um vício. Mas quando o dano sair da órbita e atingir o consumidor, estaremos diante de um fato, tá? Então, aqui foi só para reforçar essa fala que já, inclusive, foi retomada aqui, para que vocês entendam aqui sobre a questão da responsabilidade que está estampada no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu trago esse artigo 12 aqui, estou explanando eles para vocês, porque o fabricante, o produtor, né, o importador, tá? Esses respondem independente da existência de culpa, tá? Fiquem espertos aí quanto ao comerciante, tá? Porque aqui a gente fala que é o fabricante, o produtor, o construtor nacional estrangeiro e o importador, tá? Então, a depender do negócio, se vocês estiverem trabalhando aí como importadores, por exemplo, vocês podem estar aí respondendo de forma direta, tá? De forma solidária. Vamos lá. Aqui no inciso 12 ainda, vamos falar um pouquinho sobre o seu parágrafo 3º, que diz o seguinte: o fabricante, o construtor, o produtor, o importador, só não será responsabilizado quando, tá? Quando ele provar que não colocou o produto no mercado, né?
que é o exemplo dos casos de produtos pirateados ou de cargas que foram roubadas, por exemplo, né? Porque ele nem chegou, ele tinha até intenção de colocar à venda, mas nem chegou a colocar porque a carga foi roubada, então ele não vai responder, né? Que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe, lógico, né? Se o defeito não existe, então não tem por que ser responsabilizado, né? E aqui, o responsável legal pelo produto terá que provar que, embora tenha ocorrido um dano, este não foi provocado por defeito, ou ainda poderá provar que o dano, apesar de ter sido causado pelo produto, não foi resultado de nenhuma ação ou omissão sua, tá? Então, é bem tranquilinha aqui sobre essa parte, tá? Então, fiquem atentos aqui no artigo 12, tá? Mas vocês aí, como microempreendedores, eu não sei se vocês vão estar comportando essas situações aqui, mas de todo modo é muito importante que vocês saibam. Vai que vocês entram aí para trabalhar com importação de produtos, né? E aqui, dando continuidade ao nosso artigo 12, ainda vou trazer, ainda falando sobre as causas de exclusão da responsabilidade, né? É importante que vocês saibam como se eximir dessa responsabilidade. Ainda no artigo 12, dando sequência aqui lá no parágrafo 3º, ele fala, né, que o fabricante, o construtor, o produtor, o importador não será responsabilizado quando provar, né, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tá? Então tem aqueles dois incisos mais esse aqui. Se comprovado que o dano tenha sido causado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afastando o nexo de causalidade, ou seja, o terceiro de que fala este inciso é qualquer pessoa alheia à relação de consumo, tá ok? Então, a culpa concorrente não excluirá a responsabilidade, apenas vai atenuar, tá? É importante você saber que quando tem culpa concorrente, ou seja, de ambas as partes, não vai excluir a responsabilidade, apenas vai dar uma atenuada aí na responsabilidade do fabricante, do construtor, do produtor ou do importador, tá certo? Vamos continuando aqui. Ainda vou falar das responsabilidades dos comerciantes, tá? Vamos trazer aqui no artigo 13, tá? É muito importante você ter atenção aqui, senhor gestor comercial. Olha só, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, fiquem atentos aí nos produtos que vocês vão comercializar, né? Porque se eles não puderem ser identificados, vai sobrar para alguém. Quem é esse alguém? O comerciante, né? Olha só, se o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, do produto, do construtor, do produtor, do construtor ou do importador, né? Então, se não tem identificação clara, também pode sobrar aí para o comerciante, tá? E também quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis, tá? Ainda no parágrafo único do artigo 13, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso, olha só, contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causa do evento danoso. Ou seja, se um comerciante teve que ali, por exemplo, pagar o prejuízo, ele pode, em algum momento, localizar esse produtor, o fornecedor, o importador, o fabricante e entrar com uma ação regressiva e falar, olha, eu paguei isso aqui, mas isso aqui era para você que tinha que pagar. Então, você entra com uma ação regressiva para estar alcançando aí esse fabricante para você ser ressarcido do que você teve que pagar aí em outra ocasião, tá ok? E aqui eu quero te chamar aqui para a tela comigo. Sabemos que a aula é intensa, nós não podemos perder tempo, né? Eu também sei que você não pode perder tempo. E aí nós tivemos aqui a nossa primeira parte do direito do consumidor aqui para o seu curso de gestão comercial e eu vou te convidar para dar continuidade nesse conteúdo lá na nossa última aula, nossa aula de número 6, tá certo? Quero que você faça a leitura dos livros que foram recomendados, leia o Código de Defesa do Consumidor. Quando estiver aqui fazendo o acompanhamento dessa nossa videoaula, dá um pause, vai lendo os artigos que eu estou comentando, inclusive alguns eu destaquei em amarelo, porque eu preciso que você pause aqui e faça a leitura lá. Então, é bem tranquilo fazer essa didática
porque você vai conseguir se apropriar e se aprofundar muito mais aí nos nossos conteúdos para ser um gestor comercial de excelência, inclusive tá aí aprendendo aí para uma situação cotidiana do seu dia a dia, não só como um futuro empreendedor, mas sim como um consumidor. Tá combinado? Eu conto com você na nossa próxima aula. Até mais! Educação à distância.